O Landan diz o que é isso e fala: será que elas são irmãs? Ele pergunta como ela vai e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é Bria e ele fala que o nome dele é Landan. Ela fala que é um prazer e ele fala que também e pergunta qual o nome da outra. E ela diz que o nome dela é Deja. Ele pergunta como está indo o dia delas e diz que ele lamenta ter chegado assim de repente, mas fala que como ele gostou do que viu, decidiu parar para falar com ela. E ela agradece. Ele pergunta como está indo o dia dela, ela fala que está indo bem e pergunta como está o dele. Ele fala que está incrível e que acabou de se mudar para Atlanta. E ela diz que isso é legal. Ele pergunta de onde ela é, mas uma das irmãs diz que sente muito. Ele pergunta como assim, ela diz que vai deixar ela dizer. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que é de Jersey. Ele fala que é de Nova York e ela fala sério? Ela pergunta de que parte e ele fala que é de Rochester. Ela diz que é de Union, Nova Jersey, mas ele diz que nunca ouviu falar. Ele pergunta para outra de onde ela é e ela fala que é do Texas. Ele pergunta se do Texas e diz que ele é de Nova York, mas que ele acabou de se mudar de Houston. E ela pergunta de Nova York ou de Houston? E ele fala que ele é de Nova York, mas que se mudou de Houston. Ele pergunta onde ela mora no Texas e ela fala que em Houston. Ele pergunta onde especificamente, mas ela diz que prefere não dizer. Ela diz que ela age assim quando é a primeira vez que ela conhece alguém. E ele diz que tudo bem. E em seguida diz que respeita isso. Ele olha para a outra e fala: bom, talvez nós podemos nos conhecer, já que nós dois somos recentes aqui na cidade. E ela diz que pode ser. Ele fala que então tudo bem e pergunta se ele pode pegar o número dela. E ela diz que é claro. Ele pergunta qual o plano dela para o resto do dia e ela fala que não tem nenhum plano. E a amiga dela diz que elas estavam apenas relaxando. E ele diz que tudo bem. Ela diz que tá aí e ele fala que tudo bem. Ele pergunta para onde ela vai agora se ela não se importar em dizer. E mais uma vez ela diz que na verdade não tem nenhum plano. Ele pergunta se ela gostaria de sair para pegar alguma comida ou algo do tipo. E ela diz que está afim, mas e olha para a amiga dela. Ele fala que obviamente a amiga dela também pode vir. A amiga dela fala que não sabe se é uma boa ideia. E já a outra diz: olha, tá um ótimo dia pra gente sair, comer alguma coisa. Mas a amiga diz que ela não quer ser rude. Ele fala que não quer ser rude, mas ele pode levá-la para casa e depois sair com a amiga dela. Mas ela diz que melhor não e fala que vai com eles. E ele diz que pode ser e que tá legal. E em seguida diz que o carro dele está ali. Ele fala que vai abrir a porta para ela. E ela agradece. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele pede para outra ir para o outro lado. E ele fala que a amiga chata. Ele pergunta se ela tem algum tempo para eles conversarem um pouco primeiro. E ela diz que é claro. E em seguida começa a rir e olhar para a amiga dela. Ele pergunta se tá tudo bem aí atrás e ela fala que tá tudo bem. E ela diz: eu só estou, sabe? Mas ele prefere se focar na outra e pergunta se ela pode falar um pouco sobre ela. E ela diz: eu sou de Nova Jersey, como eu já disse para você. E fala que ela é de Touro e pergunta qual o signo dele. E ele diz que é de Gêmeos. E ela diz: Gêmeos, legal. Ele fala que já ouviu falar de Touro. Ela pergunta se ele é um geminiano de maio ou de junho. E ele diz que é de junho. Ela pergunta que dia e ele fala que 18. E dá pra ver que ela está desconfortável com a amiga dela ali atrás. Ela fala que isso é uma loucura e diz que ela também é de Gêmeos. Ele pergunta se de junho ou de maio e ela fala maio. Ela diz que já conhece e fala que acha que vai ter que se preocupar com ele. Mas ele diz que não precisa. Ele pergunta o que ela faz e ela fala que é designer de moda. E em seguida diz que elas duas têm uma marca juntas. Ele pergunta se é verdade e ela fala que é. Ele pergunta vocês duas e pergunta qual o nome. E ela diz que Rua dos Diamantes. Ele fala que isso é muito legal e que ele adora ver mulheres trabalhando. E diz que isso é incrível. A amiga dela diz que na verdade elas também vão fazer algumas roupas masculinas. Mas a outra diz que provavelmente o ano que vem. Ele pergunta com o que elas trabalham e ela fala que na verdade um pouco de tudo. E em seguida diz que elas trabalham com todo tipo de roupas. E ele diz que isso é legal. Ela também pergunta o que ele faz. Ele fala que é do ramo de criptomoedas e que também investe no ramo imobiliário. E ela diz que isso é legal. E ela fala: então você também é do mercado imobiliário? E ele diz que sim. E vai ficando um clima cada vez mais estranho por conta da amiga dela lá atrás. Ele pergunta o que está acontecendo e ela fala que simplesmente não confia. E a amiga dela diz: amiga,
amiga, que é isso? Ele pergunta por que não e ela fala que simplesmente não confia no Landa. E diz que afinal de contas eles acabaram de se conhecer. E fala que só está tentando cuidar dos interesses da amiga dela. Ele fala que ele acha que a amiga dela tem vontade própria e que se não confiasse nele não teria entrado no carro. Ele fala que é claro que eles acabaram de se conhecer, mas que ele acredita que ela tenha uma boa intuição e que se não fosse isso, ela não estaria ali. E ela fala, amiga, você está comigo, tá tudo bem, estamos bem. E ela diz que tudo bem. E em seguida diz que elas vão sobreviver. Ele fala que então ela é solteira e pergunta há quanto tempo. E ela diz, e você, quanto tempo você está solteiro? E ele diz que já há alguns anos. Ela fala que entendeu e ele pergunta o que ela está procurando. E ela diz que só está deixando acontecer. E fala que realmente não está procurando alguma coisa agora. Ele fala que entendeu e pergunta qual o tipo dela. E fala que afinal de contas todo mundo tem um tipo. E ela de vez responder, ela pergunta, e você, qual o seu tipo? E ele fala que primeiro ela precisa responder. Mas ela diz que ela quer fazer a mesma pergunta para ele. Ele fala que o tipo de mulher dele é uma mulher leal, honesta, fiel, bonita por dentro e por fora, alguém que seja independente, e diz que mais ou menos isso, mas a amiga dela lá atrás continua causando dentro do carro. E elas começam a rir. E ele pergunta o que está rolando aí atrás. E ela diz que está tudo bem. E ele continua dizendo para ela e olha a cara da amiga dela lá atrás. Ele fala que é alguém confiável, que eles possam construir juntos um império. E ela diz que entendeu. E quando ele pergunta e ela diz que basicamente a mesma coisa, só que na versão masculina. Mas depois diz alguém que tenha objetivos, seja motivado, voltado para a família, e diz trazendo para mesa, assim como ela também pretende trazer algo para mesa. E ele diz que entendeu. Aí em seguida ele pergunta se ela tem um relacionamento com Deus. E ela diz que com certeza. Ele pergunta se esse é um fator decisivo para ela e ela diz que com certeza. Ele fala que ele sente que se a pessoa não tiver um relacionamento com Deus, eles não vão estar alinhados. E ela diz que é exatamente isso. Ela fala que talvez seja por isso que não deu certo o primeiro relacionamento dela. E ele diz que pode ser. Ele pergunta qual vai ser os planos dela para 2026. Ela fala que, como ela disse, elas pretendem trabalhar na marca delas e começar a investir também na roupa masculina. Ela fala que elas não estão focando nisso agora, mas a partir de janeiro, com certeza. Ela pergunta a ele e ele fala que pretende aumentar o portfólio dele imobiliário. Ele fala que pretende seguir trabalhando, investindo e colocando Deus em primeiro lugar. E ela diz que tudo bem e fala que isso faz sentido. E a amiga dela pede desculpas por interromper e pergunta se ele acha que tem dinheiro o suficiente para ter um relacionamento com a amiga dela. Ele fala, o que? Ter dinheiro suficiente? E a amiga dela pergunta, que isso, amiga? E ela diz que não é barato manter o estilo de vida da amiga dela. E fala que a amiga dela é muito sofisticada. E pergunta se ele consegue acompanhar. E é claro, a amiga dela não gosta nada desse tipo de atitude. E o Landa pergunta por que ela continua agindo assim. Ela fala que só está tentando saber se ele vai poder cuidar dela. Ele fala que entende, mas e ela diz que ele que a convidou para ali. Ele fala que entende, mas pergunta onde ela quer chegar com esse tipo de pergunta. E já a do banco da frente diz, olha, é verdade o que ele está perguntando, afinal de contas você já fez várias perguntas desconfortáveis. Ela fala que só está perguntando e que ele ainda não respondeu. Ele fala que não cabe a ele responder às perguntas dela. E a do banco da frente diz que ela sabe que ela está muito bem financeiramente e que não precisa disso. Então Landa pergunta se ela está bem financeiramente. Ele fala que essa que é a pergunta e que ela que parece que está precisando de grana. Ela fala que é isso, ele pergunta se é isso que ela está procurando e ela diz que sim. Ele fala que com certeza tem muitos caras em Atlanta disposto a gastar dinheiro. E em seguida diz que quando a vê. E ela diz que sabe disso. E ele diz que tudo bem. A da frente diz para ele não se preocupar com a amiga dela. Ele fala que tudo bem e que se importa mais com o que ela tem para dizer. Ele pergunta o que mais significa para ela e ela fala o que significa para mim. E fala que o mais importante para ela é Deus, a família, os negócios, as amigas. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele diz que tudo bem e ela pergunta o que mais significa para ele. Ele fala que Deus e a família dele. Ele fala que é importante saúde, riqueza, sucesso e simplesmente felicidade. Ele fala que é preciso ter a mente no lugar e quando isso acontece, tudo vai bem. E
ela diz que concorda, e diz que definitivamente ela concorda com isso. Ele pergunta onde ela quer ir comer, ela fala que não conhece nada por ali e ele fala que ele também não. E quando a amiga dela sugere um lugar que ela conhece, já a outra fala que não gosta desse lugar. A da frente diz que ela sabe que ela gosta desses aperitivos, e o Landa pergunta por que ela a todo momento precisa ser tão negativa. Ela pede para ele não se preocupar e o Landa diz que isso não tem nada a ver com ela. A amiga dela diz que eles podem ir no tempo deles e que talvez agora não seja o melhor momento. E quando ela diz que ela acha melhor ir embora, a amiga dela fala que é a melhor coisa. Ela fala que foi um prazer conhecê-lo e ele diz que também vai sair. E ele fala, caramba, que loucura. E a amiga diz, que isso amiga, vambora. Ela pede desculpa e ele fala pra ela não se importar. Ela fala que adorou conhecê-lo e ele fala que também. E em seguida pede desculpa pela amiga dela. E ele diz que sem problemas. Ele fala que tem o número dela e que depois vai ligar. E em seguida se despede dela. Ele fala, caramba galera, que amiga chata. E ele diz, tipo, cara, isso é estranho, ela não deixava eu conversar com a amiga dela. E fala que ele era interrompido a todo momento com uma palavra ou então com um sorriso. Mano, que loucura! Ele fala, tudo bem, pelo menos eu consegui o número dela. E fala que pelo menos que a amiga dela está interessada e que realmente é verdadeira. E pede para vocês deixar aí nos comentários o que vocês acham. E fala que particularmente ele gostou muito dela e que ela parece ser sincera. Ele fala que ela parece ser uma garota super genuína e verdadeira. E diz que muito diferente da amiga dela. E finaliza pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixar o like.